Bom dia, alunos, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula de Geografia da semana. Pega essa apostila, página 48. Vamos falar de tensões envolvendo o Oriente Médio. O Oriente Médio é uma região da Ásia que você já sabe que tem muitas tensões, principalmente por conta de diferenças étnicas, religiosas, culturais e também o principal fator econômico por conta das jazidas de petróleo. Então é um local aí de muita tensão no planeta e ele trouxe os principais conflitos agora envolvendo o Oriente Médio. Destrinchar o Oriente Médio inteiro, falar de todos os problemas que envolve essa parte do planeta seria muito complicado. Então ele acabou pontuando aí as partes mais importantes, trazendo os conflitos no Iraque, no Irã, Afeganistão, Síria, tá? Nós vamos repartir isso aí em 2 vídeos para não ficar muito pesado, muito carregado para vocês. Assistam, façam anotações. Isso é assunto relacionado a atualidades. Vocês do 9º ano precisam muito desse assunto e vai cair com certeza nesses provões e bolsões que vocês pretendem fazer, tá? Bom, vamos falar do primeiro país, Iraque. Questões e problemas que envolvem o Iraque. Ele te deu aí, então, em destaque, em verde, o país Iraque e também a capital, Bagdá. Vamos ler quais são os problemas que ele trouxe pra gente aqui em relação a esse país. O Iraque é um importante produtor de petróleo, que no ano de 1990 promoveu a invasão do seu vizinho Kuwait. O governo do Iraque, que era presidido por Saddam Hussein, precisando recuperar suas finanças por causa de um conflito que tinha se envolvido com o Irã na década de 80, o que incluía pagar uma dívida bilionária de empréstimos contraídos com o Kuwait, acusava-o de extrair petróleo acima das cotas estabelecidas e, com isso, baratear o preço do produto no mercado internacional. O Iraque pressionava a OPEP, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, não apenas nessa questão, mas também queria aumentar suas próprias cotas de produção. Ao mesmo tempo, visava a uma redução em escala mundial da oferta de petróleo para elevar seu preço e aumentar a arrecadação com a venda. Então você vê aí que o principal problema envolvendo essa questão do Iraque aqui é reservas de petróleo. Segundo ele, o Kuwait explorava reservas de petróleo além da cota. Obviamente, tinha uma grande oferta de petróleo no mercado e esse preço automaticamente caía. E o Iraque pretendia fazer o contrário, diminuir a restrição de exploração para que o petróleo tivesse um valor mais valorizado, inclusive reivindicou isso junto com a OPEP. Vamos ver o que aconteceu. Vira a folha, página 49. Alegando proteger o Kuwait de uma suposta revolta popular que acontecia naquele país, o Iraque invadiu o Kuwait em 90. A invasão das tropas iraquianas durou pouco tempo. Com a autorização da ONU, os Estados Unidos formou uma coalizão internacional que incluía até mesmo alguns países árabes preocupados com o poder crescente e as ambições de Saddam Hussein. Então, olha o que a ONU faz. A ONU permite que os Estados Unidos formem uma coalizão. Um grupo de países, inclusive países árabes, entraram nesse grupo juntamente com os Estados Unidos porque tinham medo desse crescimento absurdo que o Iraque estava alcançando, né? Que era governado por Saddam Hussein na época. Então esse grupo de coalizão vai fazer de tudo para dar uma freada no Iraque, porque temia que esse crescimento absurdo dele pudesse provocar problemas futuros. Vamos ver o que aconteceu. E intervieram militarmente com o argumento de defender a liberdade do povo kuwaitiano. Então, esse grupo de coalizão, liderado pelos Estados Unidos, passa então a invadir o território iraquiano com o intuito, segundo eles, de proteger o Kuwait, que também havia sido invadido pelo Iraque. Mas, na verdade, a intenção desses países era muito mais frear o avanço de Saddam Hussein, que estava à frente do poder, do que simplesmente ajudar o Kuwait. Em janeiro de 91,
um massivo ataque aéreo foi iniciado e em pouco mais de um mês as tropas iraquianas deixaram o Kuwait. No entanto, esse não foi o fim do conflito entre Estados Unidos e Iraque. Em várias situações, o governo nacionalista de Bagdá, o governo iraquiano, desafiou o governo de Washington com ameaças de redução na produção de petróleo. Estados Unidos depende diretamente do petróleo produzido no Oriente Médio. Então, o Iraque usou desse artifício para ameaçar os Estados Unidos. Se você continuar aí provocando algum tipo de retaliação contra mim, eu vou diminuir a extração de petróleo e automaticamente eu vou diminuir o seu acesso ao mercado desse produto. Olha como que é um jogo de chantagem e de interesses, causando o desabastecimento aí, como eu falei, e o consequente aumento do preço, o que poderia levar a uma séria crise econômica mundial. Por sua vez, Estados Unidos impuseram um severo bloqueio econômico ao Iraque. Entre 2003 e 2011, as tropas estadunidenses ocuparam o Iraque. Os protestos agora eram o de buscar e eliminar supostas armas de destruição em massa que estariam sendo produzidas pelo governo de Saddam Hussein, além de considerar o país como o refúgio dos membros da Al-Qaeda, responsáveis pelos ataques de 11 de setembro dos Estados Unidos. O presidente iraquiano Saddam Hussein foi capturado em 2003 e condenado à morte por crimes de guerra, como por ter promovido o genocídio de curdos no norte do país. As armas de destruição em massa nunca foram encontradas. Hoje, o Iraque é uma nação desestabilizada e que se procura se estabelecer com um governo próprio. Então, os Estados Unidos, mesmo após esse problema inicial que eles tiveram com o Kuwait, enfim, continuou intervindo dentro do país, principalmente depois do ataque ao World Trade Center, porque acreditava-se que os membros da Al-Qaeda haviam se refugiado lá. Então, o terrorismo foi implantado de vez, as perseguições e as mortes. Hoje, o Iraque é um país totalmente destruído, está com a economia totalmente fragilizada, mas tenta caminhar com as próprias pernas, tá?